neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não sei porquê. Não sei porquê, ao meu redor eu vejo tanto de sabor. Não posso ver porque a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá. Muito bem, nós sabemos que um dia ele virá e esclarecerá tudo, a causa de todas as dores. Mas nós já fomos esclarecidos. Qual é a causa? Você sabe, ouvinte, que não é efeito sem causa. Eliminando-se a causa, cessa-se o efeito. E a causa não é outra senão o pecado. Se nós formos meditar sobre essa causa desde o princípio, nós vamos encontrar a mulher implicada de uma maneira direta nesta causa. Agora, seria importante nós conhecermos como foi criada a mulher. No livro de Gênesis nós temos o princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, está escrito: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, deu a capacidade para Adão colocar o nome de cada animal. Que inteligência tremenda! E Adão pôs os nomes de todo o gado, aves dos céus, mas para o homem mesmo não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. O que fez Deus, o grande médico, o médico dos médicos, o grande cirurgião, anestesista? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Quando você vê alguém sob anestesia e o médico operando, você vai se lembrar disso. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Esta mulher, então, segundo a própria Escritura, as próprias palavras de Adão, era osso dos seus ossos, carne de sua carne,
chamada varoa, porquanto havia sido tomada do varão, do homem. Pois bem, ouvintes, aqui nós encontramos que o varão deixa seu pai, sua mãe, aí está o casamento, a instituição lá do Éden, e apegar-se à sua mulher, não a do próximo, não é? E serão ambos uma carne. Agora a Bíblia diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vale a pena abrirmos parênteses aqui. Eles estavam nus porque estavam cobertos com o véu da santidade. Por isso eles não viam que estavam nus. Depois disso, o homem e a mulher, estando cobertos com o véu da iniquidade, não percebem sua nudez hoje, não é? É completamente diferente daquele dia. A nudez não era percebida por causa do véu da santidade. Hoje ela não está sendo percebida por causa do véu da iniquidade. Mas o certo é que havia uma sincronização entre Deus e a sua criatura máxima. Sincronização quer dizer ato ou efeito de manter uma operação em conjugação ou entrosamento com outra operação. Então ali haviam duas operações, a do Criador e da criatura. E isso estava em perfeita harmonia, até que nos faz lembrar que uma coisa muito importante, que vale a pena ser detalhada, que Deus criou o homem. O homem é a criação original de Deus, como humano. Mas a mulher, por sua vez, foi criada como subproduto do homem. É fácil ser entendido isso. A Bíblia não diz que Deus tomou do barro ali e criou Adão, e depois tomou do barro e criou a Eva. Não. Isto tem um significado muito importante que não diminui a mulher, de maneira alguma. Mas ela teria que sair como uma disjuntora, sair do homem. Por isso a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Gênesis capítulo 5, a partir do primeiro verso, está escrito: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome, aí está no singular, no dia em que foram criados. A mulher foi criada no homem. Então foi quando Deus adormeceu o homem e tirou dele a mulher. Não foi uma criação à parte. Isso fala profundamente de Cristo e a igreja. Um dia Jesus Cristo foi adormecido no Calvário, para dali tirar a sua igreja. Ele foi traspassado de um lado, na sua costela, saiu água, sangue, dali saiu o Espírito também. Isso fala de justificação, santificação e o batismo no Espírito Santo na igreja. Isso é mais do que bonito, isto é verdade. Isto é verdade, e você deve dizer, isto é verdade. Isso não é um pensamento teológico, isto é uma verdade revelada. Note que não está escrito, e criou Deus o homem, criou Deus a mulher à parte. Não, não. Você guarda aí, você vai ler em Gênesis capítulo 5, verso 2, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e depois então você vai ver o sacrifício de Jesus Cristo, e logo você vê o Pentecostes, e vê que a mulher representa a igreja. Você quer conhecer o estado da igreja? Olhe para o estado da mulher. A Bíblia não falha. Você não precisa julgar a quem quer que seja. Você quer filtrar?
Basta você olhar a mulher e você conhece o estado do homem. Basta você olhar a mulher e você conhece o estado da igreja. Veja que posição tão importante a mulher tem na vida. Por ela ser um subproduto do homem, isto não a coloca num plano inferior, mas a coloca numa posição muito especial. É tão importante a posição da mulher, que se ela sai desta posição, ela está pervertida. E não somente isto, ela está pervertendo. Deus tem cuidado de sua igreja. Diz São Paulo que Cristo santificou a igreja para viver sem ruga, sem mancha alguma. Isso é no caráter. E Paulo, como um profeta de Deus, no Novo Testamento, para os gentios, ditou até as normas que a mulher cristã deve se vestir. Ele diz taxativamente, com pudor. É Deus zelando, é porque é uma peça muito cara. A coluna do lar é matriz para trazer filhos ao mundo. É a mamãe, é a esposa, é a donzela. Ela deve viver cada etapa de sua vida conforme foi programado por Deus, pela Constituição original, para que haja uma verdadeira sincronização, para que o efeito seja sem interrupção, sem distorção, sem perversão. Agora você veja o quanto ela é importante, que se ela sai do lugar dela, ela está pervertida e está pervertendo. E você sabe de uma coisa, meu ouvinte, minha ouvinte querida, que para perverter é necessário que antes esteja pervertido. Não tenha dúvida disso, que para perverter uma coisa, aquele produto que vai perverter tem que ser de natureza própria para aquilo. Ele tem que ser pervertedor. A mecânica nos mostra isso. Na mecânica e em todo o sistema organizado, a peça pode ser a mais importante de todas, mas só tem o devido valor se estiver no lugar devido. Você quer notar se isto tem consenso ou não? Se eu estou falando de um pensamento próprio, uma ideologia minha, você tem direito de me contestar, mas segue adiante, e tudo dirá que isto é verdade, isto é assim, diz o Senhor. Na mecânica e em todo o sistema organizado, a peça pode ser a mais importante de todas, mas só tem o devido valor se estiver no lugar devido. Caso contrário, está interrompida a sincronização. O pecado, o afastamento, a interrupção dessa sincronização da operação do homem na terra com a operação de Deus, interrompeu a comunhão, interrompeu a coisa. No Éden havia uma verdadeira sincronização entre a operação de Deus, o Criador, com a operação do homem, a sua principal criatura. Veja se o animal se perverteu. Cada um obedece à sua natureza. O boi procede como boi em relação à vaca. A vaca, por sua vez, nunca perverteu sua natureza. E assim todas as aves, todos os animais do campo. Mas São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, disse que a mulher mudou o uso contrário da natureza. E por isso os homens estão se inflamando, homem com homem. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. E o que isso trará sobre a terra? Fogo, como trouxe sobre Sodoma. Agora eu estou falando do que está escrito. Leia o primeiro capítulo de Romanos. Você que é mulher, você que é homem, a moça, o moço. Leia isto.
para ver se eu estou transmitindo um pensamento próprio. Mas sabe o que aconteceu? A serpente. A serpente me enganou. Foi para Adão dizer à mulher que tu me deste. A serpente me enganou. Serpente amiga. A serpente amiga interrompeu a sincronização entre a operação de Deus, o Criador. Agora, Deus permitiu isso, porque caso contrário, ela não poderia fazê-lo. Isso foi para que Deus manifestasse os seus atributos de Salvador, de curador, de restaurador, e para que a sua semente, como a semente do maligno, se manifestasse. Jesus pregou a semente da serpente. Ele disse que quem semeou o joio foi o maligno. Esse foi Caim, a semente da serpente. Está certo? E João disse que Caim era do maligno. Mas a serpente, Satanás, procurou astutamente a peça principal do terreno para interromper aquela maravilhosa sincronização entre a operação de Deus, o Criador, com a operação do homem, a criatura. Isto é certo? A mulher sendo enganada, disse São Paulo, saindo fora de seu lugar, em troca do prazer oferecido pela serpente amiga, entre aspas, amiga, entre aspas, que não lhe deu uma mordida. A serpente não atacou a Eva, não, mas sim um prazer à parte de seu marido, um prazer à parte de seu marido, vai grifando isso. E ali estava o seu veneno introduzido. Ali estava a sua semente sendo introduzida através de um prazer à parte de seu marido. Oh, se vocês pudessem pegar isto à luz do Espírito Santo. Hoje, todas as coisas que são prazeres para a carne, cuja inclinação é inimizade contra Deus, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Todas as coisas têm veneno mortal, até mesmo a alimentação natural do corpo. Essas que têm mais gosto, têm mais veneno. As que estão mais agradando ao paladar e são mais bonitas, estão matando o povo no natural. Agora você pensa nos credos e nos dogmas e os cultos bonitos de Caim. O altar de Caim oferecido aí, veneno puro, para entorpecer, para cauterizar a consciência, porque o homem tem clamor religioso por dentro. Até o próprio Caim era um cultuador a Deus. Mas haveria uma restauração dessa sincronização. Sim, como Deus adormeceu Adão no Éden, para tirar dele sua esposa, Jesus Cristo, segundo Adão, foi adormecido no Calvário, para dali sair a verdadeira e genuína igreja esposa. Ele a ungiu com seu Espírito, ele a batizou com seu Espírito, e esta não cairá, esta não será enganada pelos credos e os dogmas da grande serpente, porque se possível enganaria teus escolhidos. Os escolhidos fala da noiva eleita, da segunda Eva, esta não cairá. É você um deles? É você uma delas? Foi lá na cruz, para dele tirar a sua igreja, a sua esposa, de Cristo. Então você tem prazer, agora, de dizer ao mundo que você é de Cristo. Como aquela genuína esposa, não se envergonha de seu marido. Tem prazer de tomar-lhe o braço e honra o seu nome. A 1000 quilômetros de distância, milhões de distâncias, milhões de quilômetros, você honra a Cristo também, porque você foi tirada de Cristo, não de um corpo, não de uma organização religiosa, mas foi tirada do próprio Deus vivo. Direi ao mundo que sou de Cristo, a minha vida falará mais alto sobre isto, por Ele vou viver. É sua vida dele?
Direi ao mundo que eu sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que Ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe trago, Jesus meu guia, satisfaz. Então, desde que a sincronização é o ato de manter uma operação em conjugação com outra, temos agora isso interrompido pela serpente. Vemos isto. E sabemos toda a causa da dor. Mas acontece o seguinte, que haveria uma restauração. E isto parte do Calvário. Agora você não tem nenhuma obrigação de ter as suas operações como filho de Deus, como humano, em desajuste com a operação de Deus, a operação do Espírito Santo, na sua igreja, em conjugação com esse corpo. Isto quer dizer o sistema restaurado. O sistema pervertido lá no Éden foi restaurado. E agora, Cristo fala de sua igreja. Ela é ossos de meus ossos, carne da minha carne, espírito do meu espírito, vida da minha vida. E como a esposa tem direito para com o esposo, se você corresponde, está numa perfeita conjugação com ele, você tem direito de pedir para ele: cura-me, Senhor, cura meu filho, cura meu marido, cura minha esposa, Senhor, me salva, Senhor, dá-me do teu espírito, enche-me da tua graça. Eu sei que você é um cristão, você é uma cristã, e você percebe que há uma conjugação agora entre você e Deus, e toda a operação no seu corpo, na sua vida diária, tem sincronização com a operação do Espírito Santo, tem sintonia, tem conjugação, reciprocidade. Oh, que Deus te abençoe, que Deus te encha cada dia mais desta graça e deste poder da fé, fé que você pertence à esposa de Cristo, osso de meus ossos, carne de minha carne, espírito de meu espírito. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe sob esta verdade. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo e eu aqui andamos juntos,
nada, aqui sou eu. Nesta caminhada eu e ele, mas refúgio em glória ao que venceu. Oh, felicidade imensurável, tudo se fez meu, desde que minha vida eu dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável, glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se ele o tudo em minha vida. Minha nulidade ele escondeu. O meu tudo eu sei que não é nada. Ele é o rei e tudo é seu. Meu tudo que é nada dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade imensurável, desde que minha vida dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável, glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se ele o tudo em minha vida. Minha nulidade ele escondeu. Amanheceu, com o sol o jardim reviveu, e as lindas flores mostram a grandeza do meu Deus. Olhando tudo, presto muita atenção, porque em Cristo um dia me tornei então filho de Deus. Mais uma vez, Senhor, eu peço, segura em minha mão e leva-me, ó Deus, a passear. Senhor, eu peço, segura em minha mão, pois eu quero sempre a teu lado estar. Amanheceu, com o sol o jardim reviveu, e as lindas flores mostram a
grandeza do meu Deus. Olhando tudo, presto muita atenção, porque eu em Cristo um dia me tornei então filho de Deus. Mais uma vez, Senhor, eu peço, segura em minha mão e leva-me, ó Deus, a passear. Mais uma vez, Senhor, eu peço, segura em minha mão, pois eu quero sempre a teu lado estar.